Estamos de volta. Quero agradecer você que está participando comigo. Obrigado ao Antônio Wellington Souza, de Salgueiro, no Pernambuco, pedindo oração por Isaías, Raquel, Renata e Mateus. O Arthur Augusto Rato Filho, de Campo Limpo Paulista, pede por ele, por toda a família, pela alma de Dalva Lopes Cardoso Rato, pela comunidade de Santo Antônio do Botujuru, por todos aqui da Rede Século XXI. Obrigado pela sua participação. Benedito Praxedes Branco Neto, de Taquarituba, São Paulo, pede por Leide Aparecida Jimenez Silva, Beatriz de Cássia Silva, pela proteção e libertação, por Renato da Silva Rodrigues, por cura e libertação do Renato Vinícius, Maria Cecília Jimenez e por todos os seus familiares. Também o Rogério Provincial, de Indaiatuba, São Paulo, pede por ele, pedindo saúde, pela cura, pedindo saúde mental e espiritual da família. Luciene Santos da Silva, de Capiranga, no Amazonas, oração pela cura da depressão. O Benedito Luiz e a Luzia Oliveira, daqui de Valinhos, apresentando toda a família, pedindo graça, cura, libertação na situação financeira, pedindo por todas as necessidades de seus familiares. Também o Divino Fortunato Silva, de Barueri, São Paulo, pede oração pela saúde de Ana Júlia e pede pela saúde dele e de toda a família. A Gessi Lourdes Milani Borg, de Campinas, São Paulo, pede por ela e por toda a sua família. A Oscarina Luiza de Jesus, de Itabaianinha, em Sergipe. Também a Maria Elizabeth Prado Save, de Campinas, pedindo por toda a sua família. Francisco das Chagas Ferreira de Souza, de Caxias, no Maranhão, pede por ela, por ele, por sua esposa, pedindo cura e libertação e por um emprego para seus filhos. A Eunice de Jesus Camilo Miranda, de Taquarituba, São Paulo, pedindo por toda a sua família. O Cirilo Jacó Fachini, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Também a Linda Maria Saliba, de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a Maria Liduína Rocha Vasconcelos, de Marco, no Ceará, participando aqui com a gente. Obrigado pela sua participação, que o Senhor continue abençoando e guardando sempre a sua vida e a vida de toda a sua família. Agora, eu queria lembrar você uma coisa. Você já lembrou de fazer uma prece pelo povo lá de Mariana, que está sofrendo por causa da catástrofe, por causa do acidente, do desastre lá com a barragem? É das intenções da nossa oração, uma das intenções da nossa oração hoje. Rezar por todo aquele povo que com todo o sofrimento agora está sem água, sem aquilo que é necessário para viver. Nós queremos colocá-los na presença de Deus, pedindo que Jesus toque no coração das autoridades, porque aqui há todo um processo que precisa chegar no seu término logo para poder melhorar a vida daquelas pessoas. Claro que está tendo solidariedade de todos os cantos do Brasil para ajudar essas famílias que estão sofrendo, mas, sobretudo, além dessa ajuda, precisamos também bombardear o céu com a nossa oração, pedindo por aqueles que estão sofrendo. Além, é claro, de pedir pelo povo da França, que está vivendo uma situação muito difícil, está se desencadeando uma série de situações difíceis aí por todo o mundo, por conta daquilo que aconteceu na França. Então, vai ser aí o objeto da nossa oração. Como nós estamos falando de caridade, como dever da igreja, a oração também é um gesto de caridade. Quando a gente vai colocando, eu falei que evangelizar é um gesto de caridade, a oração também é um gesto de caridade. Rezar por aqueles que sofrem é um gesto de misericórdia, rezar por aqueles que sofrem. Então nós vamos colocar como objeto da nossa oração, como intenção da nossa oração, a vida de todas essas pessoas que estão sofrendo pelas situações difíceis que têm vivido, tanto pelos desastres como pelo terrorismo que tem assolado o nosso mundo. Então nós vamos rezar por isso. Muito bem, daqui a pouquinho vou ter a participação da Renata Moreto, que vai trazer aí notícias para nós, notícias daquilo que a igreja está vivendo, aliás, já está prontinho aí. Então, nós vamos contar aí com a participação da Renata, que traz para nós as notícias da igreja, daquilo que a igreja tem vivido nestes últimos dias. Bom dia, Renata, bem-vinda aqui no programa Você Pode Ser Feliz.
Obrigada, bom dia, Padre Nilson, bom dia para você que assiste Você Pode Ser Feliz também. Padre, daqui a pouquinho tem Século News ao 12h30 e a gente vai falar, vai contar sobre a visita que o Papa Francisco fez a uma igreja luterana lá em Roma. Ele foi recebido com bastante alegria, viu? Segundo o pessoal que estava lá junto com ele, ó, aí você está vendo as imagens, ele foi recebido com tanta alegria quanto em paróquias católicas que ele costuma visitar lá em Roma. Foi uma visita bastante cordial. E aí o Papa ele acabou respondendo perguntas de 3 pessoas que estavam lá, que participaram desse momento ali com ele. Entre eles, de uma criança de 9 anos. E aí o que uma criança pergunta? Papa, o que é mais legal em ser Papa? E aí ele respondeu assim, que olha, do serviço de escritório, serviço burocrático que a gente chama, ele não gosta muito não. O que ele gosta mesmo é do serviço pastoral, é de estar junto com as pessoas, é isso que o Papa mais gosta de ser Papa, foi o que ele respondeu a uma criança de 9 anos. E aí depois, durante um discurso, ele falou de um assunto bem sério. Ele falou que tanto os católicos quanto os luteranos deveriam pedir perdão pela divisão das 2 igrejas, entre católicos e luteranos. Os 2 deveriam pedir perdão. A gente lembra aí que faz quase 500 anos da reforma luterana e é um momento bem propício, né, padre, que o Papa falou isso? Porque a gente está vendo aí o que é divisão, o que a intolerância religiosa causa no mundo, tantas tragédias acontecendo por isso, né, padre? É verdade. Olha, 2 coisas dá para destacar aí nessa conversa do Papa com os luteranos. Primeiro, a sinceridade da criança, né? A criança pergunta sempre o que quer, mas a resposta do Papa é uma resposta formidável, porque está na linha daquilo que ele tem ensinado para os bispos todos, dizendo que os bispos, os padres, têm que ter o cheiro das ovelhas. Quando você fica só trancado no escritório com serviços burocráticos ou trancado na sacristia, não dá para ter o cheiro das ovelhas. E é verdade que o que empolga mais a nossa vida é o trabalho pastoral, embora o serviço burocrático seja necessário para a vida de um bispo, de um padre e, sobretudo, do Papa com o governo da igreja nessa dimensão toda. E depois, na linha dos seus predecessores, porque eu me lembro muito bem que no jubileu do ano 2000, o São João Paulo II pediu perdão por tantas coisas que a igreja tinha feito e convidando os outros também a reconhecer os erros da história que causou divisão, causou violência e esse pedido aí de perdão para os luteranos e depois também levando os luteranos a uma consciência, é algo que tem desde... também com Paulo VI, com João XXIII, com São João Paulo II, o Papa Bento XVI, algo que tem criado uma proximidade, sobretudo no diálogo teológico. São muitas as declarações conjuntas entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana, que tem, assim, colocado no coração da Igreja um ânimo para dizer que nós estamos nos aproximando, assim, de um diálogo muito fecundo. Isso é muito bom, inclusive, para evitar essas coisas todas que têm acontecido, violência decorrente da intolerância religiosa. É o Papa Francisco sendo o Papa Francisco, aquilo que ele é mesmo. Mas tem mais notícia aí, não tem, Renato? Tem coisa que está acontecendo aqui no nosso Brasil que é importante para a nossa vida, importante para a nossa vida espiritual. Diz aí para nós. Verdade, o Brasil ganhou mais um beato, padre. O padre Francisco de Paula Vitor, a gente vai contar toda a história também no Século News, da beatificação dele, que aconteceu na cidade de Três Pontas, em Minas Gerais, nesse último fim de semana. E também, né, claro, padre, a gente vai falar ainda em Minas Gerais sobre a situação lá em Mariana, do desastre ambiental e também da tragédia do atentado lá em Paris, que deixou tantos mortos, como o senhor falou aí. É um povo que precisa de muita oração, tanto lá em Mariana quanto na França, e a gente dá a atualização de toda essa situação aí que está acontecendo. Tudo isso no Século News a partir do 12h30. Bom dia, obrigada, Padre Nilson. Obrigado, Renata. Sempre muito bem-vinda aqui no programa para trazer as atualizações do dia para nós, aquilo que a igreja tem vivido, não só a igreja, mas a situação de todo o nosso mundo. Sabe que eu fico feliz cada vez que a gente anuncia aqui mais um beato para a vida da igreja, mais um santo. São muitos, são muitos. Foi um momento assim de um semear da palavra de Deus na vida do Brasil, que é um país, uma nação relativamente nova em relação, por exemplo, ao velho continente que é a Europa. Nós temos 500 anos, Brasil, mais de 500 anos que foi descoberto em relação aos outros que estão lá 1000 anos, 1500 anos e em civilizações tão antigas. Aqui o Brasil foi fecundado com a semente do Evangelho. É como o processo mesmo de plantar, né?
a terra boa, lança a semente e depois essa semente vai germinando, aparecem as flores e depois das flores aparecem os frutos. E os frutos são exatamente os frutos de santidade. Olha, quanta gente, né, tem aparecido, graças a Deus, Frei Galvão, a Nha Chica, o Padre Vitor, tantas outras personalidades aí, Irmã Dulce, olha quanta gente do nosso Madre Paulina e tantos outros do nosso Brasil, alguns nascidos aqui no Brasil, outros que escolheram o Brasil como pátria e que estão aí no caminho da santidade. Falei só alguns, mas existem muitos que estão num processo de beatificação. Isso, para mim, são os frutos daquela semente que foi lançada no princípio, que caiu em terra boa, que germinou, apareceram as flores e agora estão aparecendo os frutos. E é sempre isso que nós esperamos na igreja. Esperamos os frutos, depois de semear a palavra, depois da semente cair em terra boa, nós esperamos os frutos de santidade. Louvado seja Deus por isso, porque quer dizer que nós estamos aí no caminho certo, com os santos e santas ainda sendo o sustento, graças a Deus. Onde tem um santo, ali tem um polo de atração da graça de Deus. E um destaque aí para Minas Gerais, olha aí, Nha Chica, depois quase que da mesma região aí, Nha Chica e depois o Padre Vitor e tantos outros que estão nessa linha de um processo de beatificação para nos brindar. A igreja sendo constantemente renovada com a vida desses santos e santas, homens e mulheres que souberam sempre fazer a vontade de Deus. E agora então eu quero colocar a sua vida diante de Deus pedindo essa graça, que nós não nos desviemos de jeito nenhum do caminho da santidade. Para isso a gente precisa de oração. E nós vamos rezar agora, pedindo pelas situações difíceis que nós vivemos, são muitas, e que às vezes essas situações difíceis querem nos tirar do caminho da santidade, nos tirar do caminho da graça. Nós queremos rezar por essas situações todas, colocar a sua vida e a vida da sua família diante de Deus e, como eu falei anteriormente, colocar o povo de Mariana. Que situação difícil que esse povo está vivendo. Aliás, é um desastre assim, numa dimensão tão grande que dali está atingindo outras pessoas que estão ficando sem água para beber, sem água para tomar um banho, sem água para fazer aquilo que é necessário do dia a dia. Você já ficou sem água um dia? Sabe como é? Esse povo, o rio que abastecia tudo, está todo contaminado. Então nós vamos rezar por esse povo, pedindo a graça de Deus, pedindo a bênção de Deus. É o consolo para a vida daqueles que estão sofrendo. Embora digo que é preciso atitude, a caridade sempre dá nessa tripla dimensão. Quando nós oramos, quando nós anunciamos o Evangelho e quando também nós nos colocamos a serviço. Essa é a dimensão da caridade. Então, nesse momento de oração, eu quero apresentar todas as famílias de Mariana. Nesse momento de oração, quero apresentar todo o povo da França que está sofrendo, para que essa violência não tenha consequência com mais violência, porque às vezes tem sido assim. Uma violência que gera violência, que gera violência. Vamos pedir ao Senhor que venha em nosso auxílio. Ele é o Deus da paz. Pedir ao Senhor que nos ajude. E queremos começar então com essa canção, colocando a nossa vida e o nosso coração nas mãos de Deus, para que Ele venha em nosso auxílio para rezarmos na força do Espírito Santo por todo esse povo que está sofrendo. Cantemos. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão.
me ergues do chão. Senhor Jesus, nós cremos firmemente no Teu poder, no poder do Teu sangue precioso. Nós não temos mérito suficiente, mas nós nos valemos dos Teus méritos, Jesus, da Tua graça, da Tua força, para pedir aquilo que é necessário. E o Senhor sabe o quanto nós necessitamos do Teu poder, o quanto nós necessitamos da Tua intervenção na nossa vida. Jesus, nós Te pedimos humildemente, olha hoje com misericórdia, com compaixão, para todo o povo da cidade de Mariana e de todas as cidades que estão sendo atingidas por esse desastre sem precedente na história do nosso país. Ajuda, Senhor, a cada um deles. Toca nas autoridades para que tomem atitudes que tragam a tranquilidade para a vida daquelas pessoas que estão sofrendo. Senhor, nós Te pedimos pelo povo da França, que estão vivendo um momento de dor, de angústia. Senhor, tantas nações que estão sofrendo por atos terroristas, pela intolerância religiosa. Vem em nosso auxílio, Senhor. Nós precisamos de Ti. Que a semente da paz seja plantada nos corações. E ajuda-nos para que a semente da paz seja plantada nos corações para começar a germinar desde a nossa casa, desde a dimensão pequena, para que alcancemos a paz para todo mundo. Senhor, nós queremos Te pedir por todos aqueles que estão sofrendo situações difíceis de dor, de doença incurável, de desemprego. Olha, Senhor, para cada um desses Teus filhos e filhas. Estenda a Tua mão poderosa, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar. Eu creio firmemente que o Senhor pode todas as coisas. Olha com bondade, com compaixão para cada um desses Teus filhos, trazendo a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que está em casa, eu peço toda a bênção de Deus para a sua vida e para a vida de toda a sua família. Deus te abençoe. Deus te guarde, te dê saúde e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nós saímos cantando que o braço forte do Senhor tem poder para realizar milagre na nossa vida. Pois com Teu braço forte realizas